Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com o meu parça Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, como é que tá por aí? Tudo muito bem, nos recuperando de tudo o que aconteceu recentemente, mas hoje voltamos aqui no podcast Amigos do Urbano a lembrar ele que deve ser principais, se não o principal nome da história santista, Vini. Cara, é um belo debate, né? Até porque a gente tem o maior de todos, né? O Pelé, tem alguns caras como o Zito, mas se você pegar a obra completa e todo o significado que tem por trás, ele entra na briga, né? Você já sabe, vocês já leram no título do episódio, a gente vai falar hoje do Araquém Patusca, que com certeza tá ali na galeria dos 5 mais, podemos discutir, mas dos 10 mais tá lá, né, Fernando? Ah, Vini, eu discutiria os 3 mais, Vini, É mas uma aí boa é a minha discussão. opinião. Eu particularmente sou muito fã da história do Araquém, não só enquanto jogador de futebol, mas enquanto personagem no futebol e na história do Santos. Um jogador muito importante e um santista muito importante, Vini, porque mesmo depois de parar de jogar, sempre deixou claro o seu amor pelo clube e sempre que pôde, lutou pelo Alvinegro Praiano. É isso, é um dos personagens mais ricos, não só da história do Santos, como da história do futebol brasileiro. A gente vai falar um pouco sobre isso e, claro, o foco aqui é falar da passagem dele sobre o Santos. E, Fernando, logo de cara já deixa uma reflexão aqui. Teria sido ele o primeiro menino da Vila? Interrogação. Vini, é uma discussão muito boa, né? Porque, obviamente, os jovens sócios fundadores foram meninos, mas não da Vila, porque o Santos jogava no campo emprestado que era do Internacional, na Avenida na Costa, e também treinava lá na rua Arthur Aguiar, agora Manuel Torinho. Mas o Araquém nasce praticamente santista, né? Ele nasce em 1905, o Santos é fundado e tem como seu pai como primeiro presidente em 1912. Então, com 6 anos, ele pegou toda a trajetória do Santos Futebol Clube. Ele pode ser um menino da Vila Matias, dependendo da altura ali de onde ficava o campo. Eu não sou muito bom de delimitação de bairros aqui na cidade de Santos, mas a Vila Matias é por ali. Brincadeiras à parte, ele foi um dos primeiros jovens a se destacar, né? Esse termo foi popularizado em 1978, quando o Santos tinha um timaço recheado de jovens jogadores da categoria de base, foi campeão paulista. Óbvio que a gente sabe que antes disso tivemos outros grandes jovens que vieram da base e fizeram sucesso, são inúmeros nomes, mas o termo mesmo só pegou nos anos 70, né? E é uma marca que o Santos utiliza até hoje. Estamos em 2021, vai saber o ano que você está ouvindo esse episódio, de repente você está ouvindo isso em 2050. O Santos, espero que ainda use essa marca, porque é uma marca O muito Santos ainda poderosa. exista, que o Santos tenha pagado suas dívidas, né? E que o mundo exista também, né? Depois do que a gente passou em Santista, 2020. Santista, se você está escutando isso em 2050 e o Santos ainda está em crise financeira, relaxa, sempre foi assim. Capaz de bater final de Libertadores mesmo assim. Esse clube é inexplicável. E, Fernando, o Araquém estreou pelo Santos em 1923, ele tinha só 15 anos. E aí, depois disso, ele escreveu várias páginas gloriosas na sua trajetória no Peixe. Ele era filho do Cisino Patusca, que foi o primeiro presidente do Santos. Ele era irmão do Ari Patusca, que foi um dos primeiros ídolos da nossa torcida, e primo do Arnaldo Silveira, que é o autor do primeiro gol da história do Santos. Cara, é uma árvore impressionante, né? É incrível Sim, como ele está ligado. Sim, a família Patusca, a família Silveira, a família Pinto de Oliveira, foram das principais, a família Rato também, foram das principais famílias que batalharam e idealizaram o Santos Futebol Clube, Vini. Isso, aí como você falou, ele nasceu na cidade de Santos em 1905, né? E ele tinha só 6 anos quando o seu pai, o Cisinho, Cisinão,
se juntou a outros jovens moradores da cidade de Santos para fundar o Santos Futebol Clube. E 9 anos mais tarde, ele estreou pela equipe no jogo-treino diante do Paulista de Jundiaí. E não foi qualquer estreia, não. Ele fez 4 gols no empate por 5-5. E, Fernando, tem diversas fontes que citam essa maneira inusitada da estreia do Araquém. Ele estava vendo o jogo nas arquibancadas e foi chamado nada mais nada menos por Urbano Caldeira, que era técnico do time. E para que o Santos não ficasse desfalcado até o final do jogo, ele entrou no lugar do Edgar e fez 4 gols, mostrou que entendia do riscado. E depois disso, cara, o Urbano chegou e falou: meu, vem, pega tuas coisas, vem treinar, vamos jogar aqui com os mais velhos. Ele virou figura regular na equipe e a partir de 1923, quando ele tinha 18 anos, começou a conquistar o seu espaço. Ele encontrou no elenco outros jovens jogadores como Camarão, Siriri e o Renato Pimenta, que também fizeram história junto com ele. E no dia 7 de outubro daquele ano, ele fez seu primeiro gol pelos profissionais na vitória contra a Associação Atlética das Palmeiras, que não é o Palmeiras, que na época se chamava Palestra Itália. Exatamente, Vini. O Araquém, ele era muito rápido e era ótimo finalizador. E, Vini, para você ter noção, a velocidade dele era tão destacada que ele integrava a equipe de atletismo do Saldanha da Gama, outro clube santista. Para quem mora em Santos, não diz, o Saldanha da Gama dispensa apresentações. Para quem não mora, o Saldanha da Gama era um famoso clube de regatas aqui em Santos, sediado ali na ponta da praia, bem de frente para o mar. Na frente do gol, o jovem Patusca era mortal. Tanto que ele marcou 177 gols com a camisa alvinegra em 192 partidas. E assim, Vini, o bom desempenho do Araquém logo atraiu a atenção de quem acompanhava o futebol. Apesar das trocas de clubes serem muito pouco comuns naqueles tempos, a diretoria do Paulistano, que era a principal potência do futebol paulista naquela época, eles tinham 8 títulos estaduais, solicitou ao Santos o empréstimo do Araquém para que o Paulistano pudesse excursionar na Europa em 1925. E na gira do Paulistano pelo velho continente, o Araquém atuou ao lado de ninguém menos do que Arthur Friedenreich, o jogador de maior prestígio no país naquela época. Logo na estreia do Paulistano em solo francês, eles venceram a seleção francesa por 7-2 e o Araquém marcou um dos gols. Foram 10 partidas do Paulistano na França, com 9 vitórias e o título de Reis do Futebol, que é um título que foi outorgado pela imprensa francesa. Lá, o Araquém recebeu o apelido de Le Danger, que quer dizer o perigo. A excursão do Paulistano causou uma grande comoção no Brasil, Vini. E na volta, os jogadores foram recepcionados como se tivessem conquistado um título mundial. Afinal, a única competição internacional entre seleções que existia naquele momento eram os Jogos Olímpicos. Anos mais tarde, o Araquém escreveu um livro com o nome de Os Reis do Futebol, contando mais sobre essa viagem dele e do Paulistano para a Europa. E o livro está, obviamente, fora de catálogo, mas pode ser encontrado em sebos. E, Vini, claramente a gente já dá a dica cultural de hoje. Cara, eu não li esse livro ainda, Os Reis do Futebol, não tenho, preciso comprar. Eu tenho e é muito legal, Vini. Então já sabe que pegarei na sua casa, agora que a gente é praticamente vizinho. Vou pegar esse livro. Um outro que eu indico... Se fizer seguro, Vini, porque esse livro é... esse é um livro, é uma relíquia. Tava vendo aí os preços dele nos sebos virtuais aí, o livro tá caro. E tem um outro livro que não fala só sobre essa viagem, mas que também é sensacional, que eu indico muito, que é a biografia do Friedenreich, escrita pelo Luiz Carlos Duarte. Ele fala bastante dessa viagem, é deliciosa a parte da viagem. Eu tenho certeza que o livro do Araquém tem mais detalhes. E, Fernando, deixa aí já guardado que eu vou buscar. E... cara, a gente tava ultimamente, né, nas redes, né? Infelizmente a gente não pode ir para estádio mais, por enquanto, né? Espero que passe logo. Então as redes sociais, elas são uma forma dos torcedores conversarem e tudo mais. E aí rolou um debate esses dias, Fernando, questionando quem considerava o Marinho e o Soteldo ídolo.
Eu acho isso uma coisa muito particular. Você pode considerar ídolo quem você quiser, cara. Você pode considerar ídolo, sei lá, vou falar um jogador aqui que nunca conquistou grandes coisas pelo Santos. Marcos Assunção. O cara pode ser seu ídolo, por que não? Guga, Guga? Não, tantos Guga é outros. É um que esses caso são clichê, concreto. né? É que esses são muito clichês, né? Porque são caras que brilhavam quando o Santos estava por baixo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não necessariamente o cara precisa ser campeão. Não precisa fazer muito, você precisa se identificar e gostar da pessoa, é uma coisa particular. E isso, por que eu dei esse rodeio tanto? Porque o Araquém, ele foi um monstro e ele se transformou num monstro com a camisa do Santos, Fernando, antes de conquistar um título. Ele só foi conquistar um título em 1935, a gente vai falar daqui a pouquinho. Só que ele fez parte de um time, de uma geração que entrou para a história do Santos com 3 vice-campeonatos paulistas, né? Ele integrou o ataque dos 100 gols e naquela época, que começou em 1927, nessa saga, ele confirmou cada dia o seu status de craque, né? Ele já era um craque na época. E aos poucos o Santos foi formando um bom elenco, grande maioria de jogadores da região, o que a gente adora, né, Fernando? Putz, queria eu que o Santos fosse um time com jogadores só da Baixada, ia ficar muito feliz. E Vini, é muito legal isso, porque assim, o Araquém, ele é de Santos, né? O Camarão e o Siriri, que eram irmãos, vieram do Brasil Futebol Clube, um clube que existe até hoje, e falava-se na época numa escola santista de futebol, Vini. Assim, Uma pena como que se se perdeu, né? Se perdeu um pouquinho com o tempo, né? era, era a escola santista, era como se os santistas jogassem um futebol diferente do praticado em outras regiões do país, um futebol mais ofensivo, mais com velocidade, muito menos cadenciado do que jogado em outras partes do estado e do país. E era bem legal isso, né? Eu que sou um completo de um bairrista e não nego, Vini, muito sensacional a gente achar esses tipos de referência histórica. Assim, a gente ainda tem uma marca de futebol ofensivo, mas a gente sabe que isso é impossível se perpetuar eternamente. Uma vez ou outra você vai ter um time um pouco menos ofensivo, tá uma pena. Mas assim, Fernando, voltando ao tema, além do Siri e do Camarão, o Santos já tinha o Omar, o Hugo, o Evangelista, quando chegou o outro craque, que foi o Feitiço. Ele chegou em 1927 para, junto com seus companheiros, fazer aquela campanha que ficou eternizada, principalmente pelo desempenho do ataque. Foram 100 gols em 16 partidas. Isso mesmo que você ouviu. É a maior média de gols da história da competição. 6,25 gols por jogo. Na estreia, o Araquém marcou 7 vezes contra o Ipiranga. O Santos ganhou por 12-1 e estabeleceu o recorde brasileiro de gols marcados em uma única partida. E este feito foi mantido por 37 anos e quebrado apenas por Pelé, que marcou 8 vezes na vitória de 11-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente já contou essa história na série do Pelé. E aí, depois disso, na segunda rodada, ele caiu um pouco de produção, viu? Acho que aí a torcida devia ter pegado no pé dele, porque ele só marcou 5. Ele marcou 7 no primeiro, 5 no segundo, e o Santos ganhou de 10-2 do República. 15 gols marcados nas 4 primeiras rodadas. Em 10 jogos, ele fez 31. E ao final da competição, foi o máximo artilheiro com 36 bolas na rede. Ele marcou mais gols que 9 das 14 equipes que disputaram o Paulistão. E impressionante. E aí a gente fala, poxa, mas como é que eles fizeram tudo isso e não foram campeões? A gente vai explicar. Na última partida, o Santos tinha que ganhar do Palestra Itália na Vila Belmiro e para conquistar o seu primeiro título. Era o time que ainda não tinha sido campeão. 10 mil pessoas compareceram ao estádio Alvinegro, que naquela época tinha apenas 11 anos de vida, uma pequena criança. O Santos alinhou com Atier, Bilu e Meira, Hugo, Júlio e Alfredo, Omar, Camarão, Siriri, Araquém e Evangelista, um time eterno, né, que ficou na mente de muita gente e fez história. Só que aí, Fernando, o bicho pegou no seguinte sentido: o árbitro Antero Molinaro foi indicado como juiz para essa partida e ele tinha ligações com o Palestra Itália. O Molinaro cometeu erros terríveis e sepultou as chances de vitória do Santos. O Santos foi roubado de forma assintosa numa das primeiras vezes em sua história, fato que iria se repetir mais algumas vezes. Para vocês terem uma ideia de como foi a atuação do Molinaro, o jornal Folha da Manhã, do dia 5 de março de 1928, descreveu a atuação do juiz. O juiz, senhor Antero Molinaro, do Palestra Itália, prejudicou grandemente o clube local, que era o Santos na ocasião.
Não puniu, além de outras faltas, uma defesa feita com a mão por Bianco na área penal e anulou um ponto legitimamente feito pelos elementos do Santos. Ou seja, aquela história de bola na mão, mão na bola, já tinha naquela época, não tinha VAR e o Santos foi prejudicado. E, Vini, a torcida santista tentou de todas as formas agredir o Antero Molinaro, que teve que ser escoltado até a saída da cidade. E dias depois, o Palestra Itália derrotou o Corinthians e confirmou o título paulista de 1927, relegando o Esquadrão Santista a um depressivo segundo lugar. Apesar da tristeza pelo título que escapou, o Araquém teve motivos para comemorar o ano de 1927. Ele foi autor de 61 gols durante o ano, 54 deles pelo Santos e 7 pela seleção paulista. Ele marcou 7 gols em uma partida, 6 em outra. Em 3 oportunidades, ele marcou 5 gols em um jogo só. Ele firmou-se como titular da seleção de São Paulo, marcando 6 gols na campanha que levou os paulistas ao vice-campeonato brasileiro, que era disputado apenas por seleções estaduais. O Araquém e seus companheiros prosseguiram com boas apresentações, mas o Santos amargou mais 2 vice-campeonatos, em 1928 e 1929. E assim, parecia que o Santos jamais ia conseguir ser campeão paulista. Em janeiro de 1929, o Araquém Patusca foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Fez sua estreia no estádio de São Januário, na vitória brasileira por 5-3 sobre o clube argentino do Barracas. O Araquém entrou no decorrer da partida, substituindo o Heitor, que atuava pelo Palestra. Feitiço, que era companheiro do Araquém no Santos, também participou dessa partida pela seleção, Vini. E, Fernando, nesse mesmo ano, lá no final de 29, o Araquém rompeu com o Santos, né? A gente precisa contar a história inteira. Ele ficou inconformado com a suspensão imposta aos companheiros Siriri e Bilu, que disputaram partida amistosa por outra agremiação sem consentimento da diretoria do Santos. Ele se solidarizou com os companheiros e entrou em litígio com o Peixe. Ele escreveu uma carta endereçada aos diretores santistas dizendo que não jogou a partida porque estava doente e que os dirigentes deveriam considerar como se ele tivesse jogado, porque se ele estivesse apto a jogar, ele jogaria mesmo assim. Aí a diretoria saiu. E é legal citar que assim, o Siriri trabalhava na Companhia Sul-América de Seguros. Os jogadores, àquela altura, não eram profissionais. E o Siriri joga uma partida pelo seu empregador, vamos dizer assim. E essa partida do Sul-América foi preliminar de uma partida onde o Vitória de Setúbal, de Portugal, jogou aqui na Baixada Santista. E o Vitória de Setúbal jogou contra o Clube Atlético Santista, que era da liga rival, a Liga Amadora de Futebol. Então a diretoria do Santos achou um absurdo o Siri e o Bilu participarem de uma partida que foi organizada pela liga rival e por isso puniu os jogadores. Eles não queriam que ninguém fizesse frila, Fernando. Tinha que só Exatamente. Trabalhar pelo peixe. E aí, Fernando, a diretoria também não foi boazinha com o Araquém, decidiu suspender. E aí ele falou que não jogaria mais pelo Santos. E no meio desse atrito todo, ele apresentou filiação à Liga de Amadores de Futebol e ingressou na equipe do Clube Atlético Santista. Veio que o Araquém também, quando precisava bater o pé, ele batia. A LAF rivalizava com a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APA. Como o Fernando falou, as duas entidades organizavam futebol em São Paulo, na época ainda amador. E ainda em 29, ele foi para o São Paulo da Floresta, que era um clube recém-criado por dissidentes do famosíssimo paulistano. Só que ele foi impedido pela APA a ingressar no novo clube sem a anuência do Peixe. E aí o bicho começou a pegar nos bastidores. Ele tinha personalidade muito forte, né, como vocês podem perceber, e desafiou o Santos e a APA a disputar um amistoso pelo América do Rio de Janeiro. O clube carioca recebeu notificação para não usar jogadores vinculados a outras agremiações. Além de Araquém, o Bizoca do Palestra participou do jogo. O América foi derrotado pelo Tucumã da Argentina por 6-2 e o Araquém marcou um dos gols. E Vini, decidido em seguir firme para conseguir a sua liberação e jogar no São Paulo, o Araquém não retornou mais ao Santos e treinava no clube da capital. O Siriri seguiu os passos do companheiro e também iniciou treinamentos no time da Floresta. O Arthur Friedenreich, que era já veterano, era mais uma estrela capturada pelo novo time de São Paulo.
O Araquém alinhou na primeira partida disputada pelo São Paulo da Floresta, em março de 1930. Ele foi o autor do segundo gol da história do clube, na vitória por 3-0 sobre o Ipiranga, pelo torneio início. Impedido pela PEA, não disputou o Campeonato Paulista pelo São Paulo. Afinal, a decisão do organizador garantia ao Santos os direitos sobre o jogador. E o início de 1930 foi bastante conturbado para o Araquém, né? Porém, aproximou-se a disputa da primeira Copa do Mundo. A primeira edição do Mundial de Seleções teve o Uruguai, nosso vizinho, como país sede. E os jogadores brasileiros estavam ansiosos em poder participar da nova competição. A comissão técnica escolhida pela Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, convocou 3 atletas do Santos, Vini. O goleiro Atier, os atacantes Feitiço e Araquém. Antes da liberação de seus jogadores, a Associação Paulista de Esportes Atléticos protestou por somente cariocas estarem na comissão técnica e exigiu que houvessem mais paulistas, além dos atletas. Com o pedido negado, a PEA decidiu não liberar nenhum jogador pertencente aos seus clubes filiados. E aí, Vini, novamente inconformado com a associação, o Araquém pediu exclusão do quadro de atletas da PEA e acertou uma transferência para o Flamengo e foi inscrito no Clube Carioca. E, sendo atleta do Flamengo, foi cedido ao selecionado nacional. E aí, abre aspas, Vini. Como brasileiro, não posso negar o meu concurso para a representação nacional. Se precisarem de mim, aqui estou. O Araquém declarou aos jornais da época. E o jornal Estado de São Paulo, em sua edição de 15 de junho de 1930, fazia apelo aos demais jogadores. Abre aspas, é de esperar que outros paulistas, num soto de rebeldia contra a PEA, mas que será uma demonstração de patriotismo, imitem o gesto louvável de Araquém. Fecha aspas, Vini. Cara, é difícil a gente imaginar, né, o contexto. A gente sabe o que aconteceu, mas você imagina os bastidores de tudo isso. E aí isso refletiu em campo, né? Apesar do Araquém ter sido titular na estreia do Brasil contra a Iugoslávia, a seleção perdeu por 2-1. Só que ele estava lá, marcando presença num momento tão marcante para o nosso futebol. E valeu todo o esforço dele, né? Ele estava nos 11 inicial da primeira partida disputada pelo Brasil na história das Copas do Mundo. No segundo jogo, eram grupos de 3 seleções. No segundo jogo, o Brasil entrou em campo já eliminado, mesmo assim ganhou da Bolívia, só que acabou a participação super rápida da seleção brasileira. O Uruguai acabou campeão em casa. E aí, Fernando, essa rebeldia toda causou alguns problemas no retorno para o Brasil. Mesmo vinculado ao Flamengo, ele não disputou uma partida sequer pelo clube carioca, deixando claro que a intenção da transferência foi apenas para disputar o Mundial, né? Por conta daquele imbróglio todo. De volta a Santos, prosseguiu os impasses juntos à PEA e por esse motivo ficou fora dos gramados por todo o restante da temporada de 1930. O imbróglio só foi resolvido em abril de 31, com a decisão que cancelou o vínculo do Araquém com o Santos e deixou ele livre para assinar com o São Paulo. E aí ele foi jogar ao lado do Friedenreich e Siriri e fez 16 gols durante o Paulistão de 31 e foi campeão estadual pela primeira vez na carreira. Em outubro daquele ano, enfrentou o Santos e marcou um gol, mostrando que a lei do ex não falha. O São Paulo ganhou por 4-2. Nos 3 anos seguintes, o São Paulo do Araquém foi 3 vezes vice-campeão, sempre atrás do Palestra Itália. Ou seja, apesar dele ser um craque e tal, ele tinha sido 6 vezes vice-campeão paulista. Em 4 anos... Quase um Griezmann. Quase um Griezmann, é verdade. Em 4 anos no time da Floresta, ele marcou 63 gols. No time paulistano, ele acabou perdendo um pouquinho do protagonismo e não foi lembrado para o Mundial de 34 na Itália. Desde a estreia na Copa de 30, o Araquém ainda não teve mais nenhuma oportunidade na seleção brasileira. Foram apenas 2 partidas disputadas pela seleção e nenhum gol marcado. Descontentes com as ações dos diretores, já no início de 35, alguns jogadores do São Paulo rebelaram-se contra o clube. O Araquém era um deles. Então, com 30 anos, e um dos líderes da revolta dos atletas foi severamente punido. Foi destituído do cargo de capitão, multado e expulso do quadro de associados do clube. Assim, eles resolveram criar um novo clube, ao qual chamaram de Independente Esporte Clube.
Fundado com bases no cooperativismo, ele tinha por objetivo fazer com que todos pudessem participar ativamente da vida política do clube. Além, obviamente, da divisão igualitária de lucros e prejuízos. O Independente não teve história diferente do antigo São Paulo da Floresta, filiado à APEA, que perdeu prestígio para a recém-criada Liga Profissional de Futebol. O clube disputou 11 partidas, sendo 7 amistosos e 2 pelo Campeonato Paulista, todas em 1935. Os dirigentes do Independente tentaram ingressar na Liga Profissional de Futebol, mas sem sucesso, e logo o clube foi extinto. E aí, Fernando, aconteceu com o Araquém o que acontece em alguns outros casos mais recentes, né? Ele, depois dessa mal-sucedida experiência lá no Independente, ele achou que tinha que buscar um novo rumo para sua carreira, teve convites de Santos e Fluminense, não hesitou em optar pelo clube de coração, além de saber que a cidade de Santos é mais bonita que o Rio de Janeiro, obviamente as praias, inclusive, são mais bonitas que a do Rio, e ele falou assim, vou para lá, vou voltar para onde eu fui feliz e preciso ser campeão pelo meu time de coração. E depois de todos esses problemas que motivaram a sua saída, voltar para casa foi a melhor escolha, né? O Araquém encontrou o Santos reformulado, com muitas caras novas, e, por exemplo, ele não tinha mais Feitiço, Camarão e Atier, mas tinha o Saci, o Mário Pereira e o Ciro, entre outros craques. O retorno do Araquém ao Santos em 35 foi em grande estilo. Ele já estreou marcando gol contra o Juventus. O Santos ganhou esse jogo lá na Rua Javari. Nas 6 partidas do time no Paulistão, ele foi titular em todas, nas outras 6, né? Nas 6 seguintes. Ele era mais experiente e comandava as ações ofensivas e foi autor de 4 gols no decorrer do campeonato. Dos clubes mais expressivos do estado, o Santos era o único que ainda não havia conquistado o Paulistão e era o único time, até então, na época, né? Todos os títulos tinham sido conquistados por times da capital. E o Araquém esteve presente nas campanhas e o clube chegou pertinho, lá em 27, 28 e 29, como a gente falou. E a equipe de 35 tinha menos jogadores famosos em relação àquele timaço de 27, mas durante a competição foi mais regular. E o principal, Fernando, o Santos conseguiu controlar os nervos nos jogos decisivos. E Vini, a última rodada colocou frente a frente Santos e Corinthians. Bastava aos santistas um empate em São Paulo e o título tão esperado viria à baixada. Preocupados com a influência da arbitragem, o mito diz que torcedores do Santos resolveram apelar e levaram a São Paulo galões de gasolina, pois, caso o Santos fosse prejudicado pela arbitragem, eles iam atear fogo às arquibancadas de madeira do estádio do Corinthians. Muito legal essa história. Nunca achei nenhuma comprovação documental disso, mas não me importa, Vini. O mito está colocado, Exato. Sempre foi comentado e temos que colocar isso aos nossos ouvintes. E não dá para duvidar, né, Fernando? Não dá para duvidar Vini, disso. Com certeza, depois de tudo que aconteceu nos outros anos, é bem possível que isso tenha acontecido. E só uma observação rapidinho, Fernando, desculpa. Claro. A gente tem um episódio, né, específico sobre o primeiro título paulista do Santos, está aí no nosso feed, vale a pena ouvir. Na partida entre Santos e Corinthians, lá na Fazendinha, aos 36 minutos do primeiro tempo, o Raul Cabral abriu o marcador para o Santos. E, com passe dele, Araquém Patusca. Na segunda etapa, o Corinthians partiu para cima em busca da virada que lhe garantiria ainda chances pelo título, mas coube a Araquém o golpe fatal. Assim como descreveu o jornal Estado de São Paulo, Vini. Abre aspas, aos 17 minutos de jogo, o Santos avança e Brandão corta de cabeça. A bola vai aos pés de Pereira, que faz bom centro. Raul pula juntamente com Jaú e consegue cabecear de leve a pelota, que vai aos pés de Araquém. O meia-esquerda santista não demora e remata com um chute de meia altura, assinalando o segundo ponto. Nenhum outro jogador daquele elenco merecia tanto este gol como o Araquém Patusca. Santista de coração, ele acompanhou de perto toda a trajetória do clube praiano. Chegou muito próximo da glória no final da década de 20, brigou com o clube, voltou e foi decisivo na conquista do tão sonhado título paulista. E essa conquista, que foi a primeira de uma equipe com sede fora da capital, acaba consolidando o Santos como uma das principais agremiações do estado. E, Vini, a gloriosa carreira do Araquém pelo Santos seguiu até 1937, quando ele retornou
a São Paulo para mais 2 temporadas junto ao São Paulo Futebol Clube. O Araquém, depois de jogar, continuou muito ativo, trabalhando na imprensa esportiva, era comentarista de partidas em rádio. Quando o Pelé quebra o seu recorde em 1964 contra o Botafogo, ele escreve uma carta, uma bela carta ao Pelé. Ele sempre foi ativo na vida do clube e sempre fez questão de relembrar dos seus companheiros do passado. O Araquém faleceu em Santos, prestes a completar 85 anos no ano de 1990. É isso mesmo, uma carreira brilhante, uma carreira ligadíssima ao Santos, por isso que a gente falou lá no começo que talvez está ali entre o top 5, top 10, top 3 de maiores jogadores mais importantes da história do clube. E é muito legal, né, poder falar sobre ele, poder passar para o pessoal mais jovem que não sabe, o pessoal mais antigo, acho que ninguém que ouve a gente viu o Araquém jogar, mas com certeza muitos já ouviram falar. E, pô, foi muito bom relembrar essa história e a gente tem um carinho especial, né? Pelo time de 35, pelo time de 27, 28 e 29. São histórias belíssimas e que valem a pena ser contadas, não é isso? Exatamente, Vini. E, Fernando, para complementar o assunto, para a gente fechar o assunto, na sexta-feira a gente vai disponibilizar um vídeo no nosso canal no YouTube, Amigos do Urbano, falando um pouquinho mais sobre este episódio, sobre o Araquém. Confere lá. Assim como você pode falar com a gente no amigosurbano@gmail.com, no Twitter e no Instagram @amigosurbano, lá nos comentários do YouTube, porque o episódio vai para o YouTube também. Além disso, a gente está no Spotify, no Apple Podcasts, no Google e na Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima. Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.